E aí, pessoal, como estão as coisas? Eu espero que esteja tudo muito bem com todo mundo, viu? Muito bem, então vamos lá. Nessa aula aqui agora, eu vou falar com vocês a respeito de gráficos de funções compostas e também de funções inversas. Bom, muita gente às vezes pensa assim, poxa, mas misturar gráfico com função composta, com função inversa, isso é muito complicado. Não é, não. A função composta, gente, ela é uma função, como qualquer outra. A função inversa é uma função, como qualquer outra. E funções, elas geram gráficos. Então, por exemplo, aqui, ó, temos aqui a função f de x. Vou admitir, gente, que todas essas funções aqui sejam funções reais, tá? Ou seja, vai de R em R, tá bom? E essa função f aqui, por exemplo, ela é uma função do primeiro grau, crescente, né? Tranquila. Essa função g é uma função de primeiro grau, crescente, tranquila. Bom, então agora eu vou construir uma função composta. Eu vou pegar a função g e jogar dentro da função f. Certo, então se eu estou colocando g de x aqui dentro, quer dizer que eu tenho que colocar g de x aqui no lugar do x da f, né? Ó, é isso que nós temos que fazer. Bom, sendo assim, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Quem que é a minha g de x? A minha g de x, ela é x mais 4. Então, aqui eu vou colocar x mais 4. E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é ajeitar a minha solução, a minha função. Ajeitar o layout dela, né? Então, quem que vai ser a minha f de g? Só lembrando que f de g é a mesma coisa que f bola g, tá? É uma simbologia. Bom, aqui a gente vai distribuir o 2, ó, então vai ficar 2x mais 8. Então, 2x mais 8 menos 1, ou seja, a minha fog de x, ó, ela vai ser 2x mais 7. Bom, aí agora, olha só que coisa, né? Muita gente olha para isso aqui e fala, poxa, mas eu tenho que fazer o gráfico de uma função composta. Tá, vamos roubar um pouquinho? Ao invés de nós termos aqui, então, fog de x igual a 2x mais 7, eu vou pegar essa fog de x e escrever h de x. Aí, vamos lá. Construa o gráfico da função h de x. Qual é a dificuldade nisso? Nenhuma. Se você sabe construir o gráfico da f e o gráfico da g, você sabe construir o gráfico da h. Ou seja, você já está construindo gráficos de funções compostas há muito tempo e não está sabendo. Essa f de x aqui, ela pode ser uma função composta. Essa g de x também pode ser uma função composta, por que não? Ó, eu vou transformar essa f de x aqui numa composição. Por exemplo, eu poderia ter obtido essa função f pela seguinte composição aqui. Ó. Vamos pegar uma a de x como sendo... Bom, se eu quero resultar em 2x menos 1, então deixa eu colocar x mais 1 nessa a de x. E vamos pegar uma b de x. Vamos lá, eu vou substituir como 2x aqui. Ó, pronto, aqui era menos 1. Ó. Olha lá, a de x, x menos 1, b de x, 2x. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a de b de x, que é a mesma coisa que a bolinha b, né, de x. Olha lá. Aí, eu vou colocar o 2x no lugar desse x aqui. Ó. Vai ficar 2x menos 1, que é a minha função f. Ah lá, eu sabia fazer esse gráfico. Por que eu não vou saber fazer esse? Entenderam? Então, esse lance da gente montar gráficos de funções compostas não muda nada. Nada, 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 nada. Bom, então eu tenho aqui a minha função h de x, que é 2x mais 7, que é a minha fog. É uma função de primeiro grau, crescente, tranquila. Então, montar o gráfico de função composta, gente, não muda nada. Ó, toda função, você vai fazer o quê? Você vai igualar a zero para encontrar a raiz do mesmo jeito que era com as funções simples, sem serem compostas. Melhor ainda, ó, eu vou igualar aqui na minha fog. Ó. Pronto, igualei a zero. Pronto, agora eu determino aqui a raiz da minha função.
fog de x. Ó. Então, 2x vai ser menos 7, né? Passando para o outro lado. Quem que vai ser a raiz da minha função? Ó? Menos 7 sobre 2. E é isso. Aí, pronto, você já tem a raiz da função, já tem o coeficiente linear, o gráfico está pronto. Não tem mais nada, tá certo? Então, gente, com relação a você montar gráficos de funções compostas, não tem nada assim que dificulte a sua vida, tá certo? Bom, e agora eu vou comentar com vocês, então, os gráficos das funções inversas. No caso das funções inversas, a construção também é do mesmo jeito que eu fiz aqui para vocês, tá? A questão maior é que nas funções inversas, o gráfico tem algo de especial em relação ao gráfico da função original. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, essa função f e vou construir a função inversa a ela. Então, aqui no lugar da minha função, que é y, né? Isso aqui é y. Eu vou colocar o x, no lugar do x eu vou colocar o y. Então, vamos lá para a gente determinar essa função inversa. Preciso isolar o y. Então, eu vou passar o 1 para o lado direito. Então, vai ficar x mais 1 aqui, ó, que é igual a 2y. Bom, nesse momento aqui agora, eu vou passar o 2 dividindo, ou seja, quer dizer que o meu y vai ser x mais 1 sobre 2. Perfeito. Essa aqui é a minha função inversa. Inversa de quem? Da f. Então, vamos escrever aqui, ó, que a minha f menos 1 de x é exatamente esse x mais 1 sobre 2. Ó, prontinho. Então, essa aqui é a minha função f, essa aqui é a minha função inversa, que é x mais 1 sobre 2. O que será que acontece com o gráfico dessa função em relação a essa? Agora, antes de mais nada, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para vocês na função composta. Vamos falar que essa função inversa aqui, vamos chamar ela de h de x. Ó, pronto. Aí vem esse exercício para a gente. Construa o gráfico dessa função. Lá, é uma função de primeiro grau, fácil, tranquila, que você consegue montar o gráfico facilmente. Tá vendo? Então, não é porque trata-se de uma função inversa que o gráfico ele vai ter, sei lá, uma seção bem mais esdrúxula de raciocínio. Não, é a mesma coisa, não muda nada. Absolutamente nada. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do domínio e contradomínio, né? Mas nesse caso aqui, ó, da função f, ela é domínio real contra domínio real. No caso da minha função h também. Então, não vai ter nenhuma bolinha aberta. Não vou ter que mutilar gráficos, que mais para frente eu vou falar disso, tá? É uma função normal como qualquer outra. Para que as coisas fiquem até melhores, é bom a gente escrever essa função h desse tipo aqui, ó. Ela é x sobre 2 mais meio, né? Ou seja, a gente desmembra essa fração para que a gente enxergue o coeficiente linear, né? Para a gente poder saber qual é a altura do eixo y que essa função passa. Bom, então eu vou colocar essas duas funções no gráfico agora para a gente ver como que vai ficar o gráfico de uma em relação ao gráfico da outra. Muito bem, então nós temos aqui, ó, a minha função é f, que é 2x menos 1, e a minha função inversa, que foi x sobre 2 mais meio. Bom, a princípio, então, nessa f de x aqui, ó, como que a gente ia construir o gráfico, né? Ó, ela corta na altura menos 1, então está aqui, tem que passar aqui, né? E aí, a gente iria igualar essa função a zero, né? Então, o que a gente faz? Ó, a gente faz isso aqui. A gente pega o 2x menos 1 igual a zero. Daí, a gente passa o 1 para o outro lado, ó, 2x é igual a 1, ou seja, x vai ser meio. Então, a raiz dessa função é meio. Ó, de fato, vou escrever essa função aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Olha lá, ela passa exatamente nos pontos que eu já havia marcado. E agora, no mesmo plano cartesiano, eu vou colocar aqui a minha função inversa. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Deixa eu colocar essa reta aqui de vermelho para a gente ter um destaque melhor. Vou pôr esse ponto também de vermelho aqui. Ó, no caso da minha função inversa,
nós vamos cortar na altura meio. Então, aqui, ó, onde está o meio, 0,5, tá vendo? Nesse lugar aqui. Só que esse ponto aqui eu vou deixar de azul. Se eu igualar essa função aqui a zero, ó, x sobre 2 mais meio, né, eu vou igualar ela a zero. O que vai acontecer? O meio vai passar para o outro lado, né? Vamos colocar aqui, para fazer a conta. Então, eu tenho que x sobre 2 vai ser igual a menos meio, né? Gente, como vai ter 2 dos dois lados da minha função, da minha equação, então eu posso dividir por 2 dos dois lados, né? Ó, então, a raiz é menos 1. Então, quer dizer que no rumo do menos 1, ó, a minha função vai passar ali, vai cortar. Deixa agora eu construir, escrever aqui a função para vocês verem que ela vai passar exatamente ali, ó. Então, é x sobre 2 mais 1 sobre 2. Ah lá, ó. Passou exatamente nos pontos que eu havia marcado. Bom, o que tem de especial no gráfico da inversa em relação à função original? Eu vou dar um zoom out, para que a gente possa enxergar até melhor. Se a gente observar bem, acontece já de cara uma coisa muito interessante, que eu poderia até dizer que acontecem duas. Mas, vamos lá, acontece uma, que é o seguinte, ó. A minha função inversa, ela corta no y igual a meio. A minha função original corta no x igual a meio. A minha função inversa, ela corta na raiz menos 1. A minha função original, ela corta na altura menos 1. Por quê? Porque o x da original se torna o y da inversa, não é? O y da original se torna o x da inversa. Então, isso sempre vai acontecer. A raiz da função original tornar-se-á coeficiente linear da função inversa. E o contrário também vai acontecer. A raiz da inversa se torna o coeficiente linear da original, ou o coeficiente linear da original tornar-se-á a raiz da função inversa. Isso sempre vai acontecer. Cortou no 1, então agora vai cortar no 1 no y. Cortou no 2 em x, vai cortar no 2 em y. Mas acontece uma terceira situação muito interessante. As duas são essas, né? A raiz vira o coeficiente e o coeficiente vira a raiz. Que é o seguinte, existe uma reta muito especial no estudo das funções, que é essa reta aqui, ó, que eu vou escrever aqui embaixo, ó, y igual a x. Eu vou dar um destaque para essa reta, vou mudar a cor dela, vamos colocar de verde. Essa função y igual a x, ela é aquela função linda, maravilhosa, onde o y é igual a x, ou seja, ó, o 0,2 está indo no 0,2, o 0,4 vai no 0,4. Vamos pegar valores inteiros, ó. O 1 vai no 1, o 2, olha lá em cima, ó. O 2 foi no 2, que é na verde aqui, ó, tá vendo? Ó? Você tem o ponto 2, 2. Você tem o ponto 3, 3, o ponto menos 1, menos 1. Ou seja, o número que você joga em x, você obtém ele como resultado em y. E essa reta verde, assim como eu falei para vocês em aulas anteriores, ela é chamada de identidade. Essa reta identidade, ela funciona como sendo um espelho entre os gráficos das funções originais e inversa. Olha lá, ó. Se a gente observar bem essa reta verde, a reta vermelha ela está espelhada em relação à reta preta. Espelhada em relação a essa reta verde, que é x igual a y. Toda função inversa vai gerar um gráfico espelhado, simétrico, em relação a essa reta identidade, comparando-se com o gráfico da função original. Isso sempre vai acontecer, tá certo? Vamos pegar agora aquele segundo exemplo que eu tinha colocado lá, hein? Bom, no caso aqui, a minha função g, ó. Então, vamos lá, vamos determinar a função inversa dela. Vamos colocar x aqui no lugar do y e y no lugar do x. Ao fazer isso, y vai ser x menos 4, né?
Olha lá, x menos 4. Ou seja, a minha função inversa de g, ou seja, a minha g menos 1, ó, vai ser x menos 4, tá bom? Bom, então agora eu vou construir o gráfico dessas duas funções, g de x igual a x mais 4 e a g menos 1 de x, x menos 4. Bom, então estão aqui as minhas funções. E de cara, eu já percebo, olha aqui, ó, o coeficiente linear dessa função aqui é 4, o dessa daqui é menos 4. Então, eu vou deixar, gente, os gráficos das funções anteriores para a gente poder comparar, tá certo? Só que na hora de construir, eu vou tirar a exibição, só para não ficar assim muito bagunçado. Então, vamos lá, ó. A g de x, ela corta na altura 4. Ó. Então, ela passa nesse lugar aqui. Já vou mudar a cor desses pontos já já, tá? E se a gente for calcular a raiz da função g, gente, ó, menos 4 mais 4 dá 0, né? Então, a raiz é menos 4. Ó. Só de bater o olho aqui, a gente já percebe. Então, a raiz é menos 4. Eu vou colocar esses pontos aqui de outra cor. Vamos colocar de marrom. Cinza. Gostei desse cinza. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar os pontos da minha função inversa, que já é o contrário. Ó, o coeficiente é o menos 4. Então, ele está aqui embaixo. Ó. E a raiz vai ser 4, né? Porque 4 menos 4 dá 0. Olha lá. Então, vamos colocar uma outra cor. Vamos colocar de roxo. Ou rosa. Eu sempre confundo essas cores aqui. Lilás. Troco tudo. Bom, então, vamos lá. Agora, eu vou traçar a reta, né, que passa por esses pontos aqui. Ó. Então, eu vou digitar a minha função aqui embaixo. Ó. Vou puxar aqui um pouquinho para vocês verem melhor, ó, nessa entrada aqui. Então, a primeira função, y igual a x mais 4. Ó, passou exatamente naqueles pontos que eu havia marcado. Vamos jogar a outra agora. Y igual a x menos 4. Está lá, ó. Olha só o que acontece uma em relação à outra. Ó, vou até voltar aqui para chegar a essa... Vou apagar essa função aqui para não ficar em cima. Ó. Vou dando zoom out. Olha lá que interessante. Ó. Essas retas elas são paralelas. Tá vendo? E uma tem a mesma distância para a reta verde do que a outra. Ó. Olha lá que espelho bacana que ficou uma em relação à outra. No caso das anteriores, ó, que agora eu vou retornar, uma passava para a região da outra. Por isso que ficou esse x aqui, né? Então, faz todo sentido a gente ter a simetria dessa maneira. Porque, ó, nessa região de baixo, a reta verde, a reta vermelha, perdão, ela é espelho dessa reta preta. Já na outra região, ó, a reta preta é o espelho da reta vermelha. É como, então, se o seu reflexo tivesse... Ó, aqui, estou no reflexo. Vou pegar um ponto aqui dessa reta. Esse reflexo, ó, ele está se aproximando do espelho. Por quê? Porque você está se aproximando do espelho. Chega uma hora que você encosta no espelho. Então, você e o seu reflexo estão no mesmo lugar. Aí, agora, o seu reflexo saiu do espelho e você entrou dentro do espelho. Né? Seria mais ou menos isso aqui. Uma analogia meio doida, mas é bem isso que acontece. Já no caso dessas duas retas aqui, ó, como elas são paralelas, a gente não teve esse problema, né? Nesse caso aqui, ó, nenhuma invadiu a região da outra. Porém, elas são simétricas, ó, elas têm a mesma distância para a reta verde em qualquer um dos seus pontos. Qualquer um. Seus pontos correspondentes, claro, né? Bom, então é isso, gente. Ó, sempre que a gente tiver, então, funções inversas, elas serão espelhadas uma em relação à outra através dessa reta aqui, ó, né, que é a reta identidade, tá certo? Eu vou fazer mais um exemplo agora com uma funçãozinha que faz uma curva. Bom, então, vamos agora inverter o gráfico de uma função sem ter a função, tendo apenas o gráfico dela. Como que a gente faria? Ó? Então, eu coloquei aqui para vocês uma curva. Olha lá, não precisa nem ser do primeiro grau, uma curva. Não sei que função é essa. Vamos supor que eu não saiba, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que ver, ó, como que eu vou desenhar o gráfico da inversa, né, dessa curva aqui?
ela tem que ser um espelho do lado de cá. Então, ela teria que fazer uma curva aqui, né? Ó, acompanhando o mouse desse jeito assim. Vamos, então, com a precisão, ver onde que ela corta no eixo x e no eixo y. Ó, no eixo y, ela corta no meio. Tá aqui, ó, meio. Então, a minha inversa vai cortar no x igual a meio. Já aqui, em x, ela corta no menos 1, ó, tá vendo? Menos 1. Então, quer dizer que a minha função, ou seja, essa curva de cá, ela vai ter como coeficiente linear o menos 1. Pronto, agora eu vou traçar a minha curva desse jeito aqui, ó. Olha lá. Tcharam! Tá vendo? É uma curva que passa exatamente nesses pontos B e D, que são simétricos a esses pontos A e C. Ó, e a curva está simétrica. Eu vou dando zoom out aqui, ó. Vocês percebam que ela se distancia da minha reta verde, né, que é a minha função identidade, do mesmo jeito que essa aqui se distancia dela. Porém, essa aqui está se distanciando nessa região de baixo. E essa aqui é a referência à região em cima. Nenhuma das funções ultrapassou a outra região, então, claro que essa simetria ela dar-se-á aqui no meizinho mesmo, ó, porque nenhuma invadiu o território do outro. Mas é isso, então, você tendo uma curva também, é muito fácil de você desenhar aí a simetria dela em relação a essa curva verde. Tá? Não sei que função é essa, não preciso saber. Na verdade, assim, eu sei, mas estou falando que não sei porque é como se eu estivesse conversando com uma pessoa que nunca viu isso aqui. Não sei que função é essa, vermelha, mas eu sei que o espelho dela é esse azul aqui. Ó. Vamos pegar mais um exemplo, então. Vou dar um desenho e vou construir aqui uma função inversa a esse desenho. Temos aqui, então, um gráfico bem diferente. Tá vendo? Essa linha preta aqui, de uma função qualquer, que eu não preciso saber que função é essa. Mas eu tenho aqui 3 pontos dela, e esses 3 pontos serão fundamentais para eu desenhar o gráfico da minha função inversa de cá. Vamos ver que pontos são esses. Ó. Essa função original, ela corta no x igual a menos 6. Logo, eu já sei que a minha inversa vai ter que cortar no y igual a menos 6. Então, já vou deixar esse ponto aqui. Ó. Eu percebo também que a minha função original, ela corta no y igual a 5. Então, eu venho aqui no x igual a 5 e já marco ele. E eu percebo que a minha função original ela tem um outro ponto, que é onde ela até corta o espelho, né? O x igual a y, ó, que é o 8, 8. Então, a minha função inversa também tem que cortar no 8, 8. Entende? Porque se você troca o 8 com 8 de lugar, continua sendo 8. Pessoal, depois que você marca esses pontos aqui, ó, acabou. Porque, veja, você tem uma semirreta para cá, ó, de A para baixo, passando pelo B. Então, você tem que ter uma semirreta do E para baixo, passando pelo D. Ó, então, semirreta aqui, ó. Olha lá. Tem que ter isso daqui, tá? Vou até mudar a cor aqui. Vamos colocar de verde, não. Verde já tem. Pode ser cor de rosa. E agora, a gente tem uma semirreta, ó, que começa no A, atravessa o C e vai lá para a infinidade. Aqui é a mesma coisa, só que vai começar no E e passar pelo D. Olha lá, ó, olha a simetria, como que ela fica perfeita. Toda simetria é perfeita, né? Fui redundante. Você tem aqui a referência, que é a sua função identidade, e aí a sua simétrica em relação a ela vai dar para a gente o gráfico da função inversa de uma função que a gente nem conhece. Tá vendo? Então, quando você tiver situações gráficas como essa, como que você determina a função inversa? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar o coeficiente linear da sua função original, vai ser a raiz da função inversa. E a raiz da original tornar-se-á o coeficiente linear da inversa. Você tem um ponto aqui que a gente percebeu sem querer que é um ponto em comum. Então, esse ponto, na verdade, ele é extra. Então, eu vou lá e desenho ela. A partir do momento que você desenhou ela, aí você começa a espelhar esse gráfico em relação a ela. Tá? E aí, sem querer, meio que por acidente, já vai aparecer ali o gráfico da sua função inversa. Tá certo?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é o gráfico de uma função inversa e o que ele representa graficamente falando em relação à sua função original, tá certo? Então é isso, um abraço.